O mistério está prestes a começar. Todos nós aprendemos na escola a mesma história. Em 1492, Cristóvão Colombo, com suas 3 caravelas, descobriu a América, iniciando uma nova era para a humanidade. Esta é a crença fundamental, o marco zero do contato entre o velho e o novo mundo. A imagem de Colombo é um pilar da nossa compreensão da história moderna. Um fato aparentemente inabalável, repetido em livros e documentários por séculos. Mas e se essa data, 1492, for apenas um capítulo tardio em uma saga muito mais antiga e secreta de travessias transatlânticas? E se as evidências de contatos anteriores não estiverem em textos perdidos, mas gravadas em rochas e artefatos aqui mesmo, no nosso continente, esperando para serem decifradas? O que aconteceria se a narrativa oficial fosse, na verdade, uma simplificação, que esconde uma verdade muito mais complexa e surpreendente? A revelação chocante é que, muito antes de Colombo, navegadores fenícios e hebreus podem ter não apenas chegado, mas estabelecido contato com as Américas. Esta não é uma teoria da conspiração, mas uma conclusão baseada em evidências físicas e análises linguísticas propostas por um grupo de acadêmicos e pesquisadores que ousaram desafiar o consenso. Este é o cerne da História Reescrita. 10 historiadores provam que hebreus e fenícios chegaram primeiro. A base para essa alegação audaciosa repousa em artefatos controversos, mas fascinantes. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, com suas inscrições que se assemelham à escrita fenícia, e a notória inscrição da Paraíba, um texto detalhado que supostamente narra uma expedição fenícia ao Brasil por volta de 600 a.C. Essas peças são ponto de partida de uma jornada investigativa que abala as fundações da história. Essas evidências sugerem que o Oceano Atlântico não era uma barreira intransponível para as civilizações antigas, como se costuma pensar. Pelo contrário, pode ter sido uma autoestrada para o comércio, exploração e talvez até mesmo para o refúgio. A implicação é monumental. A história das Américas foi influenciada por culturas do Mediterrâneo milênios antes do que a academia tradicionalmente aceita, começando por uma pedra encontrada no Brasil com uma história incrível para contar. A crença comum entre muitos arqueólogos é que artefatos como a inscrição da Paraíba são fraudes bem elaboradas, criadas no século XIX para gerar polêmica ou fama. A narrativa oficial diz que a escrita, as referências e a própria descoberta são convenientes demais para serem verdade. Descartá-la como falsificação é o caminho mais seguro para manter a cronologia histórica intacta e evitar perguntas desconfortáveis sobre o passado. Mas e se a análise linguística da pedra revelar detalhes que um fraudador do século XIX dificilmente poderia conhecer? E se o texto contiver arcaísmos e estruturas gramaticais tão específicas que apenas um especialista de nível mundial em línguas semíticas antigas pudesse identificá-las como autênticas? Seria possível que a prova da sua veracidade estivesse escondida à vista de todos, na própria forma como foi escrita? A revelação chocante veio de Cyrus H. Gordon, um dos mais respeitados linguistas e arqueólogos do século XX. Após analisar uma cópia da inscrição, ele declarou que o texto era autêntico. Gordon afirmou que continha uma mistura de dialetos fenícios e sidônios, consistentes com o século VI a.C., e que as anomalias gramaticais, antes vistas como erros de um fraudador, eram, na verdade, traços genuínos de uma língua em evolução. A evidência apresentada por Gordon foi puramente textual. Ele apontou para o uso de certas letras e formas verbais que só foram compreendidas por especialistas muito depois da suposta criação da fraude, em 1872. A inscrição narra a saga de homens de Canaã, de Sidom, que partiram do porto de Ezion-Geber e foram separados de sua frota por uma tempestade, chegando eventualmente à costa do que hoje é o Brasil. A explicação detalhada de Gordon é que um fraudador teria usado um alfabeto fenício padrão, como o conhecido na época. No entanto, o texto da Paraíba usa formas de letras e construções que eram desconhecidas e consideradas incorretas no século XIX, mas que descobertas arqueológicas posteriores no Mediterrâneo provaram ser autênticas para o período. A complexidade linguística, para ele, era a assinatura da verdade, um eco de vozes antigas vindas do mar. Se a história da Paraíba parece um evento isolado, uma anomalia em meio a milhares de quilômetros de história puramente indígena,
a crença comum nos diz para tratá-la como tal. A presença de um único artefato, por mais convincente que seja, não reescreve a história de um continente. Afinal, a narrativa de uma presença hebraica nas Américas antes de Colombo é ainda mais fantástica e sem precedentes do que a fenícia. No entanto, a pergunta intrigante surge a mais de 7.000 quilômetros de distância da Paraíba, no coração da América do Norte. E se um padrão de evidências semelhantes, também gravadas em pedra e também usando uma língua semítica antiga, fosse encontrado? E se esses artefatos não apenas indicassem presença, mas também trouxessem consigo um dos textos mais sagrados e fundamentais da cultura hebraica? A revelação é a existência da Pedra do Decálogo de Los Lunas, no Novo México. Trata-se de uma rocha de 80 toneladas, com uma versão abreviada dos 10 Mandamentos inscrita em paleo-hebraico, um alfabeto antigo usado antes do exílio babilônico. Próximo a ela, outras inscrições, incluindo mapas astrais, foram encontradas, sugerindo uma comunidade estabelecida, e não apenas uma visita passageira. É uma evidência que aponta para uma presença hebraica muito antiga. A prova científica e histórica vem da análise geológica e linguística. O professor e historiador J. Houston McCulloch, da Universidade de Ohio, estudou a inscrição e argumentou que a pátina, a camada de oxidação que se forma sobre a rocha, indica uma idade de centenas, talvez milhares de anos. Além disso, a gramática e o estilo da escrita, segundo especialistas como Cyrus Gordon, são consistentes com o paleo-hebraico do período do Primeiro Templo. A explicação detalhada para tal viagem se conecta à teoria sobre as tribos perdidas de Israel e à famosa perícia naval de Rei Salomão, que, segundo a Bíblia, operava frotas em parceria com os fenícios. A busca por recursos, novas terras ou refúgio religioso poderia ter motivado expedições ousadas que, intencional ou não, acabaram cruzando o Atlântico. E isso muda radicalmente nossa percepção sobre o isolamento do mundo antigo. A principal objeção a todas essas teorias é sempre a mesma: a crença de que as embarcações antigas eram simplesmente incapazes de realizar uma travessia oceânica. Imaginamos barcos frágeis, movidos a remo, que mal conseguiam se afastar da costa mediterrânea. A ideia de que hebreus ou fenícios pudessem enfrentar as tempestades e a vastidão do Atlântico parece um delírio, uma impossibilidade técnica para sua época. Mas e se estivermos subestimando grosseiramente a tecnologia e o conhecimento náutico dessas civilizações? E se os fenícios em particular não fossem apenas comerciantes costeiros, mas os verdadeiros mestres da navegação em alto mar, com um domínio dos ventos, correntes e estrelas que os permitia ir a qualquer lugar? Será que a barreira que imaginamos para eles nunca existiu de fato, exceto em nossa própria ignorância? A revelação chocante é que os fenícios possuíam tecnologia e conhecimento mais do que suficientes para cruzar o Atlântico. Eles foram os primeiros a desenvolver a quilha, uma inovação que deu estabilidade aos seus navios para enfrentar ondas oceânicas. Eles praticavam a navegação celestial, usando a estrela polar, chamada de estrela fenícia por os gregos, o que os permitia manter o curso, mesmo longe da terra firme. A evidência histórica para essa capacidade vem do historiador grego Heródoto. Ele descreve, no século V a.C., como uma expedição fenícia a mando do faraó egípcio Neco II circunnavegou a África com sucesso por volta de 600 a.C. Essa é uma jornada muito mais longa e perigosa do que a travessia do Atlântico, provando que seus navios e técnicas eram perfeitamente adequados para viagens oceânicas de longa distância. A explicação detalhada reside na combinação de seus navios robustos, chamados gauloi, e seu conhecimento prático das correntes oceânicas, como a corrente das Canárias, que naturalmente empurra as embarcações da costa da África em direção às Américas. Em 2019, a expedição Phoenicians Before Columbus, usando uma réplica de um navio fenício, provou a viabilidade da viagem, cruzando o Atlântico com sucesso e calando muitos céticos. Com tantas evidências intrigantes, desde inscrições linguísticas a provas de capacidade naval, a crença comum seria que a comunidade científica estaria em polvorosa, reavaliando tudo. Esperaríamos que museus e universidades estivessem liderando novas escavações e pesquisas.
No entanto, o que encontramos é, em grande parte, um silêncio ensurdecedor. A maioria desses artefatos permanece relegada às margens da história, rotulada como controversa ou simplesmente fraude. A pergunta que fica é: por quê? Se existe uma possibilidade real de que a nossa história esteja fundamentalmente incompleta, por que a academia tradicional parece tão resistente a investigar essas alegações a fundo? Seria um caso de rigor científico excessivo, protegendo a história de teorias infundadas, ou haveria uma supressão deliberada de evidências que ameaçam derrubar uma narrativa construída e defendida por mais de um século? A revelação chocante é que o debate vai além dos fatos. É uma batalha de paradigmas. Muitos dos pesquisadores que defenderam a teoria do contato pré-colombiano, como Cyrus Gordon e Barry Fell, enfrentaram forte resistência e até ostracismo por parte da corrente dominante da arqueologia. Eles foram acusados de hiperdifusionismo, a ideia de que culturas se desenvolveram por contato externo, o que se opõe ao isolacionismo, a teoria de que as civilizações americanas evoluíram sozinhas. A evidência dessa resistência está na própria história desses artefatos. A inscrição da Paraíba foi rapidamente declarada falsa no século XIX por um influente acadêmico brasileiro, cuja opinião se tornou dogma por quase 100 anos. O Smithsonian Institution, nos Estados Unidos, foi historicamente acusado de ignorar ou até mesmo ocultar artefatos que não se encaixavam na narrativa do isolamento do Novo Mundo antes de Colombo, um tema explorado por vários autores. A explicação para essa resistência é complexa. Envolve a proteção de reputações acadêmicas, a dificuldade em reescrever milhares de livros didáticos e a inércia natural de qualquer campo científico. Uma vez que uma teoria se torna um pilar central, como a do descobrimento por Colombo, qualquer evidência em contrário é submetida a um escrutínio muito maior e, muitas vezes, a um preconceito inerente. A história oficial se torna uma fortaleza difícil de invadir. Chegamos ao fim da nossa jornada com a crença comum de que a história é um livro já escrito, com capítulos bem definidos e uma cronologia clara. Povos indígenas, uma breve visita viking e então a chegada transformadora de Colombo em 1492. Esta é a estrutura que sustenta nossa identidade continental, a base sobre a qual construímos a narrativa do encontro de dois mundos que viviam em completo isolamento. Mas depois de examinar as pedras que falam, as tecnologias esquecidas e o debate acadêmico, a pergunta final e mais importante emerge. E se essa linha do tempo não for uma linha reta, mas uma teia complexa e emaranhada de contatos, trocas e influências perdidas nas brumas do tempo? E se o descobrimento não foi um evento único, mas um processo contínuo com múltiplos atores ao longo de milênios? A implicação final e mais surpreendente é esta. A história reescrita, 10 historiadores provam que hebreus e fenícios chegaram primeiro, não busca apagar Colombo, mas sim recontextualizá-lo. Ele não seria o primeiro, mas talvez o último e mais impactante de uma longa linhagem de navegadores que encontraram este continente. A América não foi descoberta, mas sim gradualmente revelada ao velho mundo através de múltiplas interações. Recapitulando as evidências, temos inscrições fenícias no Brasil, um decálogo hebraico nos Estados Unidos e a comprovação de que as embarcações e o conhecimento náutico da antiguidade eram mais do que capazes de realizar tais viagens. Ignorar a soma de todas essas partes é fechar os olhos para um mistério que implora por uma solução. Um quebra-cabeça histórico com peças que finalmente começam a se encaixar de uma maneira nova e fascinante. Conclusão. A história não é estática. Ela respira, evolui e se corrige à medida que novas evidências são trazidas à luz. Talvez o verdadeiro legado dessas descobertas não seja provar que um povo chegou antes do outro, mas sim nos ensinar que nosso passado é muito mais rico, misterioso e interconectado do que jamais imaginamos. O que mais ainda não sabemos sobre as nossas próprias origens?